Bom, sejam todos muito bem-vindos a esse terceiro webinário do novo ciclo de webinários da Rede de Pesquisadores, é o ciclo Trajetórias. Bom, a rede tem esse objetivo de reunir pesquisadores, e então a rede usa meios e cria condições que acabam levando, facilitando uma divulgação científica no termo mais amplo, no sentido mais amplo desse termo, que é a divulgação de conteúdo, mas também divulgação da história da ciência, também divulgação de meios, formas diferentes de viver a ciência, e, inclusive, uma discussão sobre carreira, sobre possibilidades na carreira científica. Eu queria comentar com vocês que a rede tem uma relação muito estreita com outras plataformas de ciência que têm um objetivo semelhante, que tem os mesmos valores da rede. E um exemplo que eu quero trazer é o Instituto Sua Ciência, que faz um trabalho muito bonito, que vocês vão poder verificar, e que foi através justamente desse instituto que eu conheci uma das palestrantes de hoje. E a outra palestrante é conhecida de longa data. Bom, a ideia desse novo ciclo surgiu recentemente de uma reflexão sobre essa questão da fuga de cérebros, né, da saída de pessoas muito qualificadas do Brasil para trabalhar no exterior, que é um fenômeno que pode ser olhado de diversas formas, mas a nossa forma de olhar é uma forma um pouco mais leve e realmente olhar para as pessoas por trás do fenômeno. Então, o nosso interesse é ouvir as histórias das pessoas e ouvir as ideias dessas pessoas. Então, a gente entende, o nosso olhar é que esse fenômeno é definitivamente preocupante para o país, mas é um fenômeno que também tem uma série de potencialidades e a gente quer explorar essas potencialidades, descobrir as experiências internacionais, as pontes que foram criadas e as pontes são vislumbradas com o Brasil. E aí a gente vem fazendo, né, já temos o número 1, número 2 também, que eu convido vocês todos para assistir, sempre discutindo experiência internacional, mas cada um com o seu mundo muito rico. Então já tivemos aí boas histórias que vocês podem assistir, voltar a ver. São mentes diversas que estão formando aqui um mosaico, mas esse mosaico é fluido, como o mosaico da membrana celular, né? Então vocês podem imaginar a membrana celular e as proteínas que estão ali, e elas estão fluidas, né? As proteínas se encontram e uma série de coisas podem acontecer. E aí, por estar gostando muito dessa experiência, a gente segue com essa nossa experiência, e a gente, no webinário número 3, tem o prazer de conversar com a Patrícia Alvarenga, que vai contar para a gente sobre uma mudança para os Estados Unidos e como ela foi fazer pesquisa de mala, cuia, família, filhos e tal. E a Laura Rocha Prado, que vai falar sobre ocupar novos nichos sem perder a identidade. E aí, como sempre, esse tema, a experiência internacional, também tem embutido uma série de outros temas, então a gente acaba discutindo muita coisa por estar falando sobre experiência internacional. E a nossa dinâmica é a seguinte: a gente está dividido aqui em atos, eu estou falando um pouquinho nessa introdução, mas já vou passar a fala para Patrícia Alvarenga e, em seguida, a Laura Rocha Prado vai contar para a gente a sua experiência. E, então, às 3, a gente vai se reunir, trocar perguntas, já recebendo as perguntas de vocês. E aí eu peço que vocês ajustem, para quem está aqui com a gente no Zoom, vocês ajustem o chat para mensagem para panelistas e participantes. Assim, vocês podem interagir um pouco no chat, se apresentar, dizer uma palavra, talvez, sobre o local de onde vocês estão acessando essa conversa, a área da ciência seria interessante, ou se vocês estão fora da ciência, mas interessados em ciência. E aí uma pausa.
E Patrícia? Então, eu queria começar, obviamente, agradecendo pelo convite. Eu acho a iniciativa muito bacana. Obrigada, Clarissa, Juliana, enfim, as pessoas envolvidas na rede. E eu vou tentar contar brevemente um pouquinho da minha história, tentar falar um pouco da minha formação do Brasil e como é que eu cheguei até aqui. Bom, eu a, a minha paixão por ciência e a minha experiência, né, como cientista, o projeto começando com a ciência, começou bem cedo. Eu era aluna do ensino médio e a minha escola tinha um convênio com a Fiocruz. Eles tinham e têm ainda o PROVOC, que é o Programa de Vocação Científica, e eu dei muita sorte de ter sido escolhida como um dos alunos a participar. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com um laboratório, né? Isso eu tinha, sei lá, uns 15 anos de idade. Daí, quando eu estava no Provoc, eles tinham um programa também para levar os alunos de ensino médio para a FESB. Eu fui para uma FESB e eu fiquei maravilhada com aquilo tudo. Assim, obviamente, muita coisa eu não entendia, né? Muito diverso. Mas eu acho que eu já era apaixonada ali. Eu falei, não tem volta, é isso que eu quero fazer para minha vida. E com isso, enfim, fiz vestibular, fiz graduação em Ciências Biológicas na UFRJ. Na verdade, eu sou cria da UFRJ. A UFRJ, mesmo não toda aqui, a UFRJ eu acho que é a minha eterna casa, o meu coração, é tudo que eu tudo que eu construí, acho que como cientista, eu devo à UFRJ, que é uma instituição pública de qualidade, com pessoas maravilhosas, enfim. Não dá para agradecer o suficiente, mostrar suficientemente o amor e a admiração que eu tenho pela UFRJ. Fiz ciências biológicas e durante a minha graduação eu cheguei a fazer um estágio no laboratório na botânica e depois na biofísica e fui para a bioquímica médica com o professor Pedro Oliveira, trabalhando com bioquímica de insetos, que é uma coisa super bacana e que eu faço até hoje, na verdade. E lá, com ele, com o Dr. Pedro, né, e com o grupo dele, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado. Durante o meu doutorado no Instituto de Bioquímica Médica, eu também tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos pela primeira vez. A gente tinha uma colaboração, eu fiz doutorado de sanduíche. Eu acho que isso também a gente vê em outras pessoas que já falaram aqui no Trajetórias também, que você acaba criando pontes importantes, né? E eu vim para Johns Hopkins, para o laboratório do Dr. Marcelo Jacobs Lorena. Fiquei 4 meses, voltei para o Brasil, defendi, depois fiz um pós-doc na Fiocruz, com o Dr. Alexandre Peixoto. Depois, por questões naquela época era muito difícil, bolsa de pós-doc, etc. A gente teve um ano de bolsa e depois para renovar demorou tanto, eu acabei por questões, né? Eu estava grávida na época, eu acabei começando um outro pós-doc na Fiocruz com a doutora Denise Vale. E nesse meio tempo, o Dr. José Ribeiro, que é pesquisador principal aqui no NIH, ele foi ao Brasil e estava procurando um pós-doc. E eu cheguei em casa, assim, isso já estava lá, meu filho já estava com 9 meses de idade. Aí eu falei, conversei com meu marido, eu falei, eu vou fazer uma entrevista com o Dr. José Ribeiro. Fiz a entrevista e meu filho tinha 9 meses e ele me ofereceu, ele conversou com outros candidatos também, e o Dr. Zé Ribeiro me ofereceu uma bolsa de pós-doc no laboratório dele aqui no NIH, né, em Bethesda, nos Estados Unidos. Então, assim, a primeira coisa eu achei muito bacana um pesquisador, né, a gente às vezes vê tantas mães tendo barreiras para conseguir pós-doc. Eu com filho de 9 meses, assim, o meu marido comprou a ideia, né? Falou, não, vamos, e eu fico em casa cuidando dele para você, para que a gente possa ir, porque eu sei que é importante para você. E a gente chegou aqui, meu filho tinha 1 ano e meio, e eu fiquei aqui mais ou menos 2 anos, fazendo pesquisa com proteínas na saliva de artrópodes, né, que chupam sangue, enfim, que são importantes, porque são vetores de doenças tropicais. E aí mas meu marido queria voltar para o Brasil, porque ele tinha pedido licença no Banco do Brasil, ele é funcionário do Banco do Brasil, e a gente voltou. Eu voltei como professora da Rural, que eu tinha feito um concurso, fiquei 1 ano na Rural e fiz concurso para o Instituto de Bioquímica Médica, que era o meu sonho na época, ser professora do Instituto de Bioquímica Médica, que foi a minha casa por tanto tempo.
passei e comecei como professora lá. Bom, passaram-se alguns anos lá, eu amo dar aula, eu dava aula para farmácia, eu sinto muita falta aqui, eu estou fazendo só pesquisa nos Estados Unidos, eu sinto muita falta de dar aula. Tava com o meu laboratório lá, as coisas, quando você começa um laboratório, elas não são fáceis, né? Mas as pessoas conseguem, fazem, os pesquisadores no Brasil fazem brilhantemente, então a gente vai aos pouquinhos construindo cada tijolinho, é uma vitória. Só que, assim, eu estava ficando, ao longo do tempo que eu estava lá, as coisas no Brasil acho que não estavam tão ruins ainda quanto estão agora, mas a questão da segurança no Rio e, enfim, e a vontade de fazer coisas novas também. Eu mantive todo esse tempo colaboração com o Dr. Zé Ribeiro, cresciam e a vontade de voltar para fora, porque eu realmente, o tempo que eu fiquei aqui, quando eu fiz o pós-doc, foram menos de 2 anos, foi na verdade 1 ano e 8 meses, foi um tempo muito bom, acho que eu aprendi muita coisa nova, estabeleci laços importantes, eu gostava, e me dá vontade de sair de novo do Brasil em algum momento. Principalmente, eu passei por várias situações de estresse muito grande em relação à segurança, né? De várias, principalmente durante a minha gravidez, eu tenho outra filha, eu dava aula à noite, em 2 situações, eu com o maior barrigão ter que fugir de assalto do ônibus, assim. E aí eu falei, não, de repente isso aqui não tá bacana, de repente vale a pena sair por um tempo. Tinha boas colaborações, e aí em 2017, eu recebi o convite do Dr. Marcelo Jacobs Lorena, ou seja, o mesmo professor com quem eu fiz o doutorado de sanduíche, ele me convidou para voltar. Ele falou, a gente precisa de uma pessoa para fazer pesquisa com a experiência que você tem no meu laboratório. E eu voltei para Johns Hopkins, aqui. Então, pedi licença na UFRJ, ou seja, já estava ali naquele meu emprego de sonhos, tinha meu emprego como professora adjunta. Mas eu falei, não, a gente vai, passa um tempo. E aí, nessa altura do campeonato, eu tinha um filho de 10 anos e a minha filha tinha 3, né? E a gente ficou com medo por questões da educação, principalmente o meu filho, porque embora tenha vindo para cá pequenininho, ele não falava inglês, ele estava no 4º ano, enfim. Eu achei que ia ser um super problema e no final as crianças se adaptaram muito bem, foram os primeiros a ficar bem aqui. Bom, eu fiquei na Hopkins até foi de 2017 a 2019, e ano passado eu tive um convite, e na Hopkins eu estava fazendo pesquisa com mosquitos, né, olhando fisiologia do mosquito, mas relacionando mais a transmissão de parasitas da malária, estudando também, enfim, processo também de fertilização, né, de plasmódio, enfim, aprendi um monte de coisas novas, porque eu não tinha nenhuma experiência com plasmódio, então o tempo todo eu acho que a gente vai se reinventando, a gente vai se adaptando e a gente, como outras pessoas já falaram em outros seminários, a gente tem que ser bastante flexível. E eu acho que a cada passo que a gente dá, a gente aprende um monte com as pessoas que estão em volta da gente, enfim. É óbvio que não é fácil a gente sair da zona de conforto, mas eu acho que isso também é parte do fazer ciência. E aí, hoje em dia, eu estou no NIH, eu trabalho, na verdade, num laboratório, que é uma seção de biologia estrutural, e, na verdade, o que a gente faz é como se fosse um grupo de pesquisadores mais especializados em proteína, e a gente dá suporte, na verdade, para vários grupos do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, que todo mundo agora ouve falar, o NIAID, porque o diretor é o Dr. Anthony Fauci, que está nessa loucura toda, a gente vê quase todo dia na TV e no jornal, e a gente basicamente trabalha com vários projetos do NIAID. E, enfim, a questão é que a vinda para cá, eu acho que as crianças ficaram muito bem, eu estou muito feliz com o meu trabalho. Eu sinto uma enorme falta do Brasil. Eu acho que assim, o ambiente nos laboratórios lá, a gente tem uma formação, pelo menos eu tive, né? Na UFRJ, o ambiente é uma coisa tão rica, com tantas discussões, é uma coisa que eu sinto falta, assim, e enfim. Mas, por enquanto, a gente ainda está por aqui, por mais um tempo. E as pessoas vão perguntar, assim, já estou quase estourando meu tempo, daqui a pouco, né? Como é que está também a questão de fazer ciência nessa pandemia? A gente está, no momento, eu estou trabalhando de casa, que está sendo um desafio enorme, com 2 crianças que estão tendo aula pela internet, enfim, e tentando
interagir quase todos os dias com os membros do laboratório, treinar os estudantes pelo Zoom. Mas, assim, acho que essa é uma questão que está todo mundo tendo, né, no momento, fazendo ciência. Eu acho que a gente está, de novo, se reinventando. Eu acho que talvez se não fosse toda essa loucura, a gente não estaria também aproximando tanta gente que antes achava que a distância física era o suficiente para você não interagir tanto, né? E, enfim, o que eu tenho a dizer, a gente vai discutir mais com calma, é que o tempo todo a gente tem que estar aberto a novos desafios. Eu acho que toda experiência fora do Brasil, assim como dentro do Brasil, em diferentes instituições, elas são enriquecedoras. A gente cria pontes, a gente cria interações o tempo todo, a gente aprende muito. E no momento, eu moro numa cidade em Maryland, tipo muito perto de Washington, D.C., moro no subúrbio, e uma das coisas mais bacanas do lugar onde eu moro, pelo menos, é que a maioria dos meus vizinhos aqui, eles trabalham para o NIH, ou fazem coisas relacionadas ao governo e ciência, e eu acho que é um dos lugares mais cosmopolitas que eu já vi na vida. Eu me sinto numa bolha onde, assim, eu estou no parquinho com as crianças, estava, né, que agora não dá para ir, você ouve ao mesmo tempo umas 6 línguas fáceis. Então, isso é uma coisa que a ciência te permite isso, a ciência te permite arriscar, a ciência te permite mudar e te permite ir para lugares onde você aprenda tanto com diferentes culturas, né? A gente não está preso, a gente não está enraizado a um lugar só. Isso é uma coisa muito bacana, enfim. Acho que tem que parar de falar para não estourar o tempo, mas vou adorar receber perguntas. Obrigada. Muito bom, Patrícia. Eu já anotei aqui uns detalhes interessantes, que já estou com umas curiosidades aqui, mas a gente vai se juntar logo em seguida da fala da Laura. Queria só comentar, no episódio número 2, teve uma conversa, uma história de um tal de um mosquito, que a Cecília disse que ela foi picada por esse mosquito também, de uma vontade de fazer ciência no Brasil, um olhar diferente para o Brasil. Então, é muito curioso como a gente sai e olha de uma forma diferente, né, para a experiência que a gente teve. E aí tenho certeza que você tem esse olhar, né? Você falou muito sobre a riqueza das discussões naquele ambiente, realmente é maravilhoso. Quando eu vou ao Brasil, as pessoas acham graça que eu vou ao UFRJ, eu vou ao fundão, né? E aí, às vezes, é férias e tal, mas eu quero ir porque é maravilhoso. É rico em todos os sentidos, né? Não só de discussão científica, mas de vivências. Essa coisa da divulgação, é teatro, é arte, tudo junto. Né? É uma diversidade impressionante. E aí, cada corredor, cada esquina é um amigo que aparece. É realmente fantástico. Laura, vamos ouvi-la. Olá a todos. Queria agradecer a Clarissa pelo convite. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo resumir a minha trajetória, que ela é um pouco... não é muito tradicional. Eu acho que, como todo mundo, eu fiz um monte de planos, né, quando eu comecei a minha carreira científica, e esses planos não deram certo, então eu fui fazendo novos planos conforme a vida foi se desenrolando, né? Então, eu entrei em Ciências Biológicas na Unicamp em 2004, e durante esse tempo de graduação eu fiz estágio em um monte de lugares, porque eu queria ter uma ideia de como era trabalhar em várias áreas diferentes, mas eu já tinha um grande interesse por insetos. E com certeza fui influenciada inconscientemente pelo meu pai, que era um pesquisador de insetos. E hoje eu vejo que a influência foi muito mais direta do que eu imaginava na época, né? Mas enfim, depois que eu fiz estágio em vários lugares, eu fui parar no departamento de botânica da Unicamp,
porque era um dos lugares onde se fazia sistemática, né? Taxonomia, que é o estudo da classificação e evolução dos seres vivos. Então, eu fui parar lá porque esse era o meu maior interesse, e como eu tinha a intenção de estudar sistemática de insetos, eu pensei que era melhor mas não tinha ninguém especializado na Unicamp, né, no grupo que eu tinha desejo de estudar. Eu pensei, bom, eu vou tentar estudar as ferramentas da sistemática em outro grupo, que no caso era botânica, era o grupo forte lá em taxonomia. Então, fiz estágio com a doutora Ana Tosi, que me ajudou muito a começar a me enveredar nessa área. E aí, depois desse período, eu também cheguei a fazer estágio em ecologia, com borboletas, gostei muito. E aí, depois desse período, eu decidi que eu queria fazer mestrado em sistemática, então, em zoologia. E aí, eu comecei a fazer estágio na USP, no Museu de Zoologia da USP, em São Paulo, e a doutora Sônia Casari me acolheu como estagiária, e ela é especialista em besouros, e eu sempre quis trabalhar com besouro. Então, comecei a fazer meu mestrado em 2008, na USP, fiz mestrado e doutorado no mesmo grupo de besouros, com o mesmo tema, que é classificação, né, sistemática e evolução, e morfologia. E aí, depois que eu me formei, por que eu disse que eu fiz planos que não deram certo? Eu acho que eu faço parte de um contexto maior, assim, eu e todos os meus colegas, né, que a gente faz ciência básica. No Brasil, a ciência básica ela está em baixa, né? Ela não é muito valorizada, principalmente em questão financeira. Então, houve um período, principalmente quando eu estava terminando a graduação, houve um grande período de investimento, vários programas para a formação de taxonomistas, né? Só que logo depois que eu me formei, meu timing assim foi um pouco ruim, porque começaram a cortar. Foi quando começou a campanha de desvalorização das ciências básicas no Brasil. Então, todos os projetos que existiam antes foram cortados, então se perdeu muita verba de pesquisa para essa área. Então, eu fiquei desempregada e não consegui bolsa de pós-doc imediatamente depois que eu me formei. E para trabalhar com ciência básica, praticamente a única chance que você tem é de ser pesquisador. E para ser pesquisador no Brasil, você tem que ser pesquisador de instituições públicas, porque tradicionalmente instituições particulares não fazem pesquisa. E para fazer pesquisa em universidade pública, você tem que passar em concurso e ser professor. E eu peguei uma fase muito ruim em que quase não se abriram vagas, e todas as vagas que se abriam eram muito disputadas, porque a gente tem muitas pessoas formadas com qualidade, que a gente tem uma escola muito forte de taxonomia zoológica e também botânica no Brasil. Então, era muito concorrido, e eu nunca tive a filosofia de publicar ou perecer, né? Eu nunca fui muito competitiva. Então, e trabalhos em ciência básica, eles tendem a ser monografias grandes, que levam muito tempo para serem produzidas. Então, não é uma área boa para números, para métricas. A gente perde na competição. Então, eu acabei não conseguindo nenhuma posição como professora e nem como pós-doc. Eu tentei muitas vezes, muitas bolsas. Minhas bolsas eram sempre elogiadas, meus projetos eram sempre elogiados, mas nunca agraciados com a verba. Então, eu comecei a ficar um pouco desanimada, comecei a viver de bicos, né, que a gente sempre dá um jeito. E como eu sempre tive muito interesse em computação, em programação, e sempre, ao longo da minha pós-graduação, eu sempre busquei fazer ferramentas e usar ferramentas de tecnologia para resolver os meus problemas. Então, eu tinha uma fama lá no museu de ser a menina do computador. Então, todo mundo vinha para mim, né, para eu resolver os problemas. E aí, no final de 2016, no meio de 2016, surgiu uma oportunidade de uma bolsa, de uma bolsa técnica, para eu fazer digitalização, então, para trabalhar com bancos de dados em biodiversidade.
E eu, como já tinha interesse nessa área, aceitei e fiquei nessa posição, ajudando a digitalizar insetos lá no museu e também supervisionando outros alunos. Fiquei lá 2 anos. E aí, no final de 2017, surgiu a oportunidade de vir para os Estados Unidos fazer um pós-doc nessa mesma área. E eu fui para a Universidade de Wisconsin, Madison, também no departamento de botânica, por coincidência. Trabalhei com vários outros grupos, mas o meu contrato era pelo departamento de botânica. E aí, 1 ano depois, eu consegui essa vaga de emprego que eu estou agora, na qual eu faço praticamente a mesma coisa, a mesma área, na qual eu trabalhava na Universidade de Wisconsin, mas agora é um emprego, não é uma bolsa mais de pós-doc. Então, eu brinco que foi assim uma coisa que foi acontecendo. Eu nunca tive planos de morar fora do Brasil. O meu plano era sempre trabalhar no Brasil. Eu queria sempre muito contribuir para a ciência brasileira, porque eu tenho a formação toda em universidade pública e a gente tem uma filosofia de que você tem que devolver para a sociedade que te financiou da melhor maneira que você pode, mas infelizmente eu não consegui, né? Foi as oportunidades, toda uma conjunção de fatores que não me permitiu. Mas isso não quer dizer que eu não tenha planos de voltar um dia, pode ser. Por enquanto está tudo muito incerto, mas por enquanto eu vou ficar por aqui. E o que eu faço agora, eu também brinco que é como se eu tivesse inventado a minha profissão, porque o que eu falei do meu título, que é Ocupando Novos Nichos, é porque agora eu não trabalho só especificamente com o que eu me formei, que é classificação de besouros. Eu trabalho com computador, então eu trabalho de casa agora, nesse momento de pandemia, eu tenho trabalhado de casa mais, e eu trabalho com dados e de biodiversidade. E eu ocupei um nicho que eu não achava que existia, que é a bioinformática voltada para a biodiversidade. Então, eu também brinco que são 2 áreas. É muito bom você participar de uma área multidisciplinar, mas também é um pouco ruim porque você se sente. São 2 áreas para você se sentir uma impostora. Então, mas eu amo o que eu faço e eu estou sempre envolvida em um monte de projetos paralelos. E eu também sinto falta muito do Brasil, do ambiente acadêmico brasileiro, que é bem diferente, assim. Eu acho que no Brasil a gente tem muito mais espírito colaborativo, talvez pelas universidades serem públicas, não sei bem qual é a explicação sociológica para isso, mas eu sigo contribuindo em projetos paralelos com meus amigos do Brasil, meus colegas. Tenho o projeto Mulheres na Ciência, que eu faço parte, que é um site, uma comunidade de mulheres, não só brasileiras, mas também da América Latina como um todo. E também tenho um aluno, no momento, um co-aluno. Então, eu estou sempre buscando estar nesses 2 nichos ao mesmo tempo, o nicho da ciência básica e da ciência aplicada, que é o que eu faço agora no momento. E é isso, assim, a minha trajetória meio torta, mas estamos aí. Laura, a trajetória tem diversas possibilidades, né? A gente falou um pouco sobre isso, sobre a trajetória ter formas diferentes. A Alessandra coloca uma trajetória circular e, inclusive, a trajetória pode ter esses hiatos que ela também comentou e que você comentou. Eu acho maravilhoso falar sobre isso, porque isso pode ser um drama muito grande na vida das pessoas. E a gente sabe que entre mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem sempre esses intervalos que podem ser críticos. E, às vezes, as pessoas seguem por medo de dar essa pausa, né? Pelo pânico dessa pausa. E acabam seguindo, de repente, poderiam ter mudado de laboratório, por exemplo, e ter sido muito mais interessante aproveitar as outras oportunidades. Eu queria só começar comentando uma coisa que foi já mencionada aqui
nas conversas aqui do nosso chat, é essa vontade de mudar um pouco de área, de sair um pouco de área, que aconteceu com vocês duas, né? A Laura falou do síndrome do impostor, né? Mas essa preocupação de ter uma cobrança intelectual muito forte, como é que você viveu isso, Patrícia? E a Laura pode seguir dizendo mais um pouco também. Eu acho que eu acho que essa preocupação isso nunca passa, né? Porque mesmo que você esteja na tua área de pesquisa, a gente escolhe isso porque é muito dinâmico e o tempo todo a gente está aprendendo e apanhando, né? Seja na zona de conforto ou fora dela. Então, assim, eu sempre encaro como um desafio, mas de uma forma boa, que é sempre uma oportunidade de aprender mais, né? Eu vi no chat também que a Amanda até continuou a pergunta, como é que eu fiz isso mudando de área, tendo filho e etc. Eu acho que ninguém nessa vida faz nada sozinho, né? No meu caso, assim, eu tive a sorte, o meu marido é uma pessoa que me ajuda, nem ajudar, a gente divide, né? Porque a responsabilidade é de ambos o tempo todo. E se não fosse essa mentalidade, e eu acho que isso que é uma coisa que a nossa geração de pesquisadoras tem mudado, tem sabido escolher melhor parceiros que também comprem a briga, entendam a divisão, isso jamais seria possível. E eu não devia estar falando isso, ai, que maravilhoso, que elogio, porque era para ser assim, né? O casal, você está com o filho, você bota no mundo junto. Então, assim, eu acho que é a questão do suporte. É claro que tem hora que você se vê, enfim, estudando de madrugada, principalmente meus concursos, eu estudava de madrugada. Porque quando eu chegava em casa do trabalho, eu queria dar atenção para o meu filho, que na época dos concursos eu só tive um, agora eu tenho 2. E uma outra coisa, eu acho que à medida que você vai ficando mais velho, talvez por você passar, né, assim, a fazer sair da casa dos pais, você cuida da sua vida, cuida da casa, dos filhos, você aprende também a gerenciar melhor o tempo. Eu acho que com o passar do tempo na carreira, isso foi uma coisa que eu aprendi muito, foi saber gerenciar melhor o tempo. E quando eu preciso de uma pausa, eu dou uma pausa para pensar, não vou me sentir culpado, porque principalmente agora nessa loucura toda, porque é produtivo também. A gente não é robô, né? Enfim, eu acho que é isso, assim. Então acho que é bom, encaro o desafio como uma coisa boa. Não é um obstáculo, é um desafio. E a gente não sai dele sem aprender. A gente aprende um monte, a gente faz mais conexões. Então, a gente consegue. Eu brinco que pesquisador, ainda mais formado no Brasil, a gente assobia, chupa cana e ainda mastiga a abelha na gengiva ao mesmo tempo, porque tem que ser assim, e é isso. É verdade. E você já respondeu um pouco também da pergunta seguinte sobre como organizar toda a vida com 2 crianças em casa, né? Você falou sobre otimizar essa capacidade de se organizar no tempo e de se autorizar também, né? Se autorizar. E a parceria também. E a gente tem que cobrar dos parceiros que eles sejam realmente parceiros, né? Que seja um negócio de visão natural, né? E que bom, e realmente eu acho que tem essa tensão do desafio intelectual, e eu acho que também tem uma questão da língua, quando você está num lugar novo, quando a língua você não domina completamente a língua, também pode ter essa cobrança que às vezes vem da gente e os outros não estão muito preocupados com isso, né? Tem isso também. Mas que legal que você navegou aí por outras áreas. Laura, como é que foi essa... Para Laura, pelo que a Laura comentou, foi um pouco descobrir uma área, né? Você praticamente inventou essa... Foi quase a invenção sua da área, mas muito legal isso também para mostrar a flexibilidade que a gente pode ter, né? Eu tive uma experiência maravilhosa de doutorado com a Vivian Runjanek, lá na UFRJ, que dizia que a gente aprende a pensar, nossa formação é aprender a pensar, formas de buscar, né, um pouco de metodologia da ciência. Então, que a gente pode se lançar para muitas áreas, mas realmente é um desafio ali, tem um início, pode ser difícil e pode ser muito beneficiado pelo nosso entorno, né? Se as pessoas estão abertas para abrir ali aquele conhecimento.
Conta como é que foi para você, o que você acha? Para mim, eu me sinto um pouco, como eu falei, às vezes eu me sinto impostora nas duas áreas, né? Porque apesar de eu ter na biologia, eu me sinto capaz, porque eu tenho formação, muitos anos de experiência, né? Por ter feito a pós-graduação, mas quando você não, se você muda de área, como eu mudei, você acaba deixando de lado um pouco a sua pesquisa pura naquele assunto que você domina. E agora, então, eu tenho que aprender todo uma nova assembleia de conhecimento que eu tento aplicar misturando tudo. Então, enquanto que, em comparação com os meus colegas, eu sou a pessoa que sabe mais de programação, por exemplo, então eles acham que eu sei muito. Entre os programadores, eu quase não sei nada. Então eu fico no meio do caminho, mas eu também eu acho que desafios devem ser encarados e eu acho que uma coisa que faz muita diferença na minha formação, e eu acho que na formação de muitos cientistas, é a curiosidade. Então, eu sempre fui estimulada a ser curiosa e procurar as respostas para as minhas perguntas de maneira independente. Então, quando você é curioso, você tem essa motivação de buscar as alternativas. Então, é mais fácil para você aprender coisas novas e se adaptar às novas realidades. Então, eu brinquei com esse negócio do impostor, mas é uma coisa que, de vez ou outra, assim, pega um pouco para mim. Eu não tenho... É muito solitária a minha posição, porque eu não tenho uma pessoa igual a mim, passando pelas mesmas coisas. Como eu falei, é um nicho muito novo que eu estou ocupando, então quase não tem... Eu literalmente não tenho ninguém que para conversar sobre os problemas que eu tenho, assim, alguma coisa, é uma realidade bem solitária, praticamente, assim. Então, isso é bom e ruim. Por um lado, eu não tenho ninguém para me comparar também, né? Então, mas os desafios são diários. Todo dia eu tento me lembrar que eu estou aprendendo continuamente, que nunca vou parar de aprender, e tudo bem, que eu não preciso saber de tudo. E quando você faz pós-graduação, você já tem um pouco disso, né? Porque a gente sempre fala que quanto mais você sabe sobre uma coisa, você percebe que você sabe muito pouco sobre tudo. Então, eu acho foi interessante para mim unir essas duas experiências, assim, de ser uma novata e também uma veterana em áreas separadas, mas complementares. Mas você tem conhecimento do que existe dessa área no Brasil? O Brasil já está trabalhando com essa área? No Brasil, existem algumas iniciativas bem isoladas e eu sempre tive interesse nessa área. Então, há muitos anos já, há uns 20 anos que a área tenta despontar no Brasil. Mas como a maior parte das pesquisas, elas dependem de uma iniciativa que seja colaborativa, né? Então, você precisa ter muitas pessoas ao mesmo tempo para poder dar certo. E você precisa ter financiamento. Sem financiamento não se faz pesquisa, né? E, como eu disse, tem muito pouco financiamento para essa área, então é meio periódico, assim. De vez em quando você vê uma iniciativa aparecendo, como a na qual eu trabalhei no museu há 3 anos. Foi um período em que naquele ano teve a iniciativa para tentar liderar essa área, mas ainda é muito incipiente no Brasil e eu acho curioso porque o Brasil é o país da biodiversidade e essa é a direção que a gente está tomando no mundo, é de ter mais compartilhamento de informação sobre biodiversidade mundial e a gente detém muito conhecimento, só que a gente ainda está engatinhando na parte de levar esse conhecimento para o mundo digital. Então, realmente no Brasil, se eu fosse procurar esse emprego que eu tenho no Brasil, ele não existe ainda. Mas eu tenho fé que um dia
vai chegar. Aqui na França eu adorar você, porque só se fala em digital, é uma coisa impressionante. E o principal é mulheres no digital, tem super campanha. Não sei como é que é aí do lado de vocês e como é que está no Brasil exatamente, mas aqui é uma super campanha. Eu me pego várias vezes pensando assim, então acho que eu vou, porque está sendo tão incentivado, né? Vamos lá, né? Até aqui, até onde eu tô, eu sou meio que disputada, às vezes, sabe? Quando eu vou em evento, porque realmente existe a demanda, mas não tem ainda pessoas com as formações necessárias. Então, eu acho que está engatinhando. Não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Mas no Brasil, eu acho que ainda a necessidade não, a demanda não surgiu. Ela tá mais devagar. Mas eu acho que vai chegar lá, vai chegar. E outro comentário também da vida no laboratório da Vivian é que ela dizia isso. Ela teve uma experiência de começar uma linha de pesquisa dentro do INCA, que é resistência a múltiplas drogas no câncer, e outras várias coisas que ela começou do zero ali. E ela sempre dizia que é maravilhoso encontrar um nicho que você possa começar do zero e construir com a sua identidade, né? Aquela linha de pesquisa ou aquela comunidade de pesquisa. Muito legal. Muito bom. E ia comentar também do Júlio Sharpstein, que fez a primeira live dele esses dias, que foi o meu supervisor do pós-doutorado no Brasil, e a Patrícia fez, a gente estava juntos numa colaboração maravilhosa, e o Júlio, ele, não vou dizer a idade, mas ele já é um pesquisador muito experiente, tem muitos anos de trabalho, e ele fez exatamente esse comentário, porque a vida do pesquisador é isso, é aprender sempre, estava em contato com uma pessoa, uma patologista, e ele falou que aprendeu um pouco dos detalhes do tecido no pulmão recentemente com ela, e ele falou isso, a gente está sempre, se tiver aberto, né, sempre com essa possibilidade de aprender. Então, realmente, essa pressão intelectual, né, é uma Laura, até eu acho que essa coisa de estar sempre aprendendo, na verdade, foi uma das coisas que mais me fez escolher seguir fazer ciência, porque eu acho que deve ser muito entediante você ter a sensação que você sabe tudo que você precisa para fazer. Eu não conseguiria o seu trabalho. Então, acho que me agrada mais aquilo assim, não, eu não sei nada e eu vou buscar e vou sempre aprender, porque eu acho que é dinâmico. Eu acho que a beleza toda está aí. Então, essa coisa da cobrança, né, de você saber tudo, dos desafios intelectuais, eu acho que faz isso ainda mais instigante, né? A gente apanha bastante, mas apanha e levanta. É verdade. Patrícia, dessa época da colaboração com a Patrícia, tinha o aluno, na época, Lucas Velasco, que está aqui com a gente participando. E aí eu queria perguntar, que é um aluno assim também, estou com a UFRJ no coração e com esse aluno no coração, mas eu queria saber da Laura, essa história do seu coaluno. É um coaluno que está lá, mas não é na área bioinformática, biodiversidade, não. Ele ele é co-orientado, né? Porque ele é orientado de um amigo meu. Ele está na área de sistemática, morfologia, ele trabalha com genética. O meu amigo, ele é professor e ele é geneticista. Então, a gente se uniu para orientar esse menino, o Bruno. Não sei se ele está assistindo a gente. E você está com essa comunicação forte. A gente pensa, talvez, sim, quando a gente pensa em pontes com o Brasil, a gente pensa logo nessa possibilidade de manter colaborações, como foi com a Patrícia, no caso até inverso, manteve a colaboração nos Estados Unidos e depois teve um espaço legal para voltar, né? Mas a gente poderia talvez pensar, mas tem várias formas, né? Tem a forma do coaluno, tem várias formas e tem o formato também que eu acho
muito interessante, que no meu caso, é totalmente a rede de pesquisadores nesse momento, e a Laura mencionou o site mulheresnaciência.com.br. A gente não diz Mulheres na Ciência, a gente dá logo o endereço, né? Eu vi que vocês fazem isso. Não, o endereço já facilita, mulheresnaciência.com.br. E os comentários aqui estão muito também girando em torno dessa questão das mulheres trabalhando nesse momento da pandemia. Conta pra gente um pouco como nasceu, talvez, como nasceu lá nas origens desse trabalho. Então, a gente surgiu como uma comunidade no Facebook de algumas amigas pesquisadoras que estavam revoltadas com uma situação pela qual uma das nossas amigas passou. É um caso clássico assim, de machismo na comunidade científica. E a gente criou esse espaço, uma amiga nossa criou esse espaço para ter uma comunicação entre mulheres, onde a gente pudesse falar sobre o assunto sem ser silenciada, como acontece normalmente se você for tentar discutir esse tipo de situação num ambiente aberto. E aí a comunidade praticamente viralizou, o que era uma coisa entre amigas, acho que uma amiga foi convidando a outra, e aí a gente explodiu, virou uma comunidade enorme. Aliás, quem quiser, todas as mulheres que quiserem, é uma comunidade aberta, você só precisa pedir lá para participar no Facebook. E aí eu pensei com a Rafaela Falaschi, que foi quem criou o grupo, se a gente não podia fazer um site e transformar o site numa revista, num blog, onde as mulheres poderiam contribuir com artigos de divulgação científica, de desabafo, de trajetória, porque a gente queria um veículo que fosse feito por mulheres, porque é muito difícil, eu e a Rafaela, a gente sempre teve interesse em divulgação científica, né? A Rafa, ela faz muita divulgação científica independente, já escreveu para várias revistas, vários veículos, e eu fiz até um curso de especialização em jornalismo científica, porque eu tinha esse interesse, e a gente não vê, é muito raro você ver uma iniciativa de divulgação científica feita por uma mulher que seja. Mulheres escrevem muito pouco sobre ciência nos grandes veículos ou nos veículos mais populares. Então, a gente se juntou e pensou, vamos criar o nosso veículo, porque aí a gente vai poder dar voz para quem quiser. E estamos aí, já vai fazer 3 anos, quase. Temos muitas colaboradoras que enviam textos com uma frequência alta. A gente publica texto anônimo de denúncia, quando for o caso. A gente publica desabafo, trajetória, e a gente também publica divulgação científica tradicional, que é alguma mulher escrever sobre algum tema científico que ela tem interesse, pensando num público mais amplo. E é isso. A Patrícia já vai ficar curiosa. Estou aqui. Na verdade, eu tenho vários projetos, sabe quando você tem aquelas coisas do computador que eu nunca tirei do papel? Vamos conversar depois. Legal. Legal. Vamos, inclusive, a gente tem um podcast que a gente começou. Olha! Que chama Um Nobel para uma Mina. Mas ele é muito difícil produzir podcast, né? Eu estou praticamente sozinha fazendo tudo, então só tem um episódio, mas a gente vai trabalhar para ter mais episódios aí. Ai, que legal. A gente pode conversar, quem sabe. Não, o site tem tanta qualidade, eu gostei muito. Eu entrei, justamente fiquei sabendo a partir de um evento que nós participamos no Instituto Sua Ciência. E aí, 2 coisas que ficaram muito marcadas para mim da fala da Laura e da Rafaela foram... A Laura falou dos besouros, foi você que falou dos besouros, porque eu trabalho com besouros. Eu falei, meu Deus, eu quero saber, ela não vai falar sobre isso, e agora? E a outra foi o site, elas comentaram, eu entrei, fiquei curiosa, li um artigo super bonito de uma pesquisadora de biologia celular, que fez um trabalho com arte para ensinar biologia celular, e eu pensei, nossa, muito mais legal agora a biologia celular. Ela foi super interessante, ela contou a história, a trajetória.
Então, que bom que você contou a novidade do podcast. Nós temos lá na UFRJ conhecimento desse podcast que é o Microbiando, dos amigos lá da microbiologia, da inflamação, dos institutos ali próximos, né? Eles têm uma experiência, não sei se você já viu o Microbiando, mas eles já estão fazendo há bastante tempo, já estão evoluindo lá nas técnicas e agora estão fazendo, inclusive, com pessoas que estão pelo mundo, né? Pesquisadores que estão pelo mundo e vão participar do Microbiando juntos. Também é muito possível, né? Não sei como, mas Sim. é possível. Eu ia comentar só que a gente a gente costuma falar, quando a gente fala em outros veículos e tal, que o nosso site, qual que é a diferença? Sempre perguntam, né? O que vocês têm de diferente? Porque tem um monte de grupos de mulheres na ciência, né? Então, qual é o diferencial de vocês? Então, a gente sempre costuma dizer que a gente é sobre as pessoas cientistas, não é exatamente sobre a ciência em si. A gente também fala de ciência, mas a gente quer dar espaço para as pessoas que fazem a ciência, no caso, as mulheres, né? E a gente quer dar visibilidade para todos os tipos de mulheres, principalmente mulheres que são marginalizadas. Então, a ciência já é super elitista, por definição. No Brasil, ainda mais. E a gente quer ocupar um espaço que não existe. Então, a gente quer dar voz para todas essas mulheres que não aparecem normalmente, né? Então, a gente quer dar voz para as mulheres negras, para as mulheres trans, para as mulheres indígenas, e porque sempre existe um questionamento muito grande quando você vai num evento científico, você vê um painel só formado por homens. Só homens brancos. E aí a justificativa deles é porque a gente não conhece, não tem nenhuma mulher negra para falar aqui desse assunto. Isso não é verdade. É porque eles não procuraram direito. Então, e a gente também fala muito de maternidade. Então, é uma coisa que a gente quer explorar bastante, porque tem muitas mães. É muito importante. Tem muita mãe, às vezes, que passa pelo também, que às vezes fica em casa e passa por esse gap e se sente insegura na hora de voltar, ou quando vai para uma entrevista, fica com medo de, se alguém perguntar, tem filho, e aí o que eu falo? Porque tem pesquisadores ainda hoje que pesam na contratação. E eu passei por isso uma vez que eu apliquei para um pós-doc, com uma mulher, inclusive. Apliquei para um laboratório onde a chefe era uma mulher que tinha filhos, e quando ela perguntou para uma amiga minha, porque ela fez a entrevista, ela não me perguntou se eu tinha filhos ou não. Mas depois ela perguntou para uma amiga minha, porque ela estava no laboratório do lado, e quando a minha amiga falou que tinha filhos, ela me descartou. Eu já ouvi. Que tinha filhos. Eu conheço histórias, claro que não são oficiais, mas de pessoas que participaram de bancas de examinação, né, bancas de concurso, e ouviram de membros da banca exatamente isso. Fulana de tal, a gente já pode eliminar porque ela está em idade reprodutiva, ela vai ser contratada e vai querer ter filho. Aí quem que vai dar aula no lugar dela? Uma careta que fizemos agora, assim, espontânea. Então, se as pessoas se sentem confortáveis para fazer esse tipo de colocação num comitê de examinação, imagina o que elas não fazem de maneira velada, né? Então, já é difícil ter concurso. Quando tem o concurso, a sua chance já cai muito por você ser mulher, por você ser mãe, por você ser negra ou indígena. Então, assim, é muito difícil para as mulheres. Por isso que estamos aí tentando sempre mostrar essas injustiças que acontecem, e por isso que a gente está muito aberta, se alguém quiser publicar um relato anônimo, para não ter... A gente sabe que qualquer tipo de denúncia, ela pode envolver consequências, né? E no sistema acadêmico não é diferente, a gente tem muito medo de falar, porque é uma rede pequena de pessoas e a palavra de uma pessoa influente pode acabar com a sua carreira, né? Então, a gente tenta publicar o maior número de relatos anônimos possível que não comprometa a situação ou nenhuma pessoa. Então, se alguém tiver, é um espaço seguro que está lá, disponível, eu queria deixar aqui, para quem tiver interesse. O pessoal que perguntou como é que é ser mãe, trabalhando em casa, na quarentena, vocês estão vendo aí os pés, as mãos. Muito bom.
maravilhoso. Pronto, agora ela está liberada. Agora está super à vontade, Super Luísa. à vontade no ambiente. Mas uma coisa que a Laura falou, eu super me perdi nesse momento, vou passar. Até eu tô perdida. Filha, vai para lá. Desculpa, gente. Não, é muito bom saber mais novidades do site. Eu queria voltar um pouco para o que você falou, Laura, sobre essa estrutura de pirâmide, né? Uma série de pessoas muito bem formadas nessa base e poucas vagas lá no topo. Imagina, você passou por uma situação que você podia ter perdido ali e não ter voltado para a ciência, e seria a perda para a ciência do Brasil ou de outro país, né? Acho essa questão muito séria. Teve um episódio que aconteceu comigo, foi impressionante. Era um congresso, tinha lá, já achei muito legal que eles fizeram uma sessão para discutir carreira. Já achei bacana. Mas a discussão era o que é sucesso na carreira. Então ficou enjoado. Cada um falava, minha história é sucesso na carreira, porque eu fiz assim, assim. O outro dizia, né, do meu jeito, funcionou assim, agora eu sou a maravilhosa pessoa da vaga tal. E aí até que um pesquisador resolveu dizer, olha, mas isso não está contribuindo muito para a seguinte situação. Aí começou a falar dessa estrutura de pirâmide. E aí ele revolucionou a discussão. Todas as pessoas só queriam falar, era isso, não queriam falar, saber, para você funcionou, foi maravilhoso, você entrou na vaga, então o que eu faço, né? E aí eu acho que isso é uma questão que não está resolvida de jeito nenhum, e como você falou, no Brasil parece que as opções são ainda mais restritas. E um comentário que foi muito importante no webinário anterior foi qual é o canal que um pesquisador que está fora tem para saber as oportunidades do Brasil. A gente está precisando criar esse canal, porque ele é super importante. Tem ali a nossa rede de afinidades, a gente fica sabendo de um concurso, de uma coisa, é verdade, é importante, mas tem 1000 coisas, inclusive algumas alternativas fora da academia, que possivelmente vai ser o tema de um próximo ciclo de webinários, porque existe, mas está lá meio escondidinho, mas já tem pessoas trabalhando que podem expor as experiências, né? Acho que vai ser... Eu acho que essa questão que você falou agora um pouquinho escondidinho, na verdade, a gente é criado, né, Laura, assim, pelo menos eu fui acreditando que o sucesso é você conseguir uma vaga de professor e a carreira acadêmica, ponto. E se você desvia disso em algum momento, você está perdido. E eu, num desses pós-docs que eu fiz, quando eu estava grávida do meu filho, né, que eu fui para o segundo pós-doc na Fiocruz, e acabei trabalhando com qualidade, né, gestão da qualidade. E na época eu fiquei super me sentindo mal. Depois aí eu comecei a ver quanta coisa tem. Na verdade, é claro que é bacana a academia, mas tem mais, pelo menos fora, né? Você tem mais oportunidades fora da academia do que dentro. E todas elas são válidas, desde que você esteja feliz fazendo o que você quer, que você gosta, né? E ainda, além de tudo, eu falei já que eu acho que a ciência é muito elitista, né? A questão do funil. Eu tenho certeza que eu só estou aqui porque eu tive toda uma estrutura de suporte, né? Familiar, que me sustentou a minha vida toda, praticamente, porque com a bolsa de pesquisa que a gente ganha, em São Paulo, numa capital, é praticamente impossível você sobreviver. Não, e no Rio ainda é mais baixo. No Rio ainda é mais baixo. No Rio, então, são as cidades mais caras do Brasil, né? Rio e São Paulo. Então, assim, eu vi colegas que não tiveram a mesma oportunidade que eu, porque não tinham ninguém para ajudar financeiramente e tiveram que trabalhar para conseguir complementar a renda. Então,
qual é a competitividade que uma pessoa que não tem as condições básicas de se dedicar integralmente à pesquisa, porque lembrando que a gente, quando recebe bolsa, deve se dedicar integralmente. Exclusivamente, é. Você não pode ter trabalho oficialmente paralelo. Então, qual é a condição? Como que você diz que uma pessoa que tem que trabalhar para poder pagar o aluguel ou as contas, como que essa pessoa vai competir em pé de igualdade com uma pessoa como eu, que teve apoio da família? E- Né? E quantas pessoas, eu sempre falo, gosto muito daquele filme Mulher, como que chama em português? Hidden Figures, lá sobre as mulheres da NASA. E tem aquela matemática famosa, Katherine Johnson, Uhum. que é genial. E só que eu fico pensando o quão genial tem que ser uma pessoa negra, pobre, para poder ser reconhecida no ambiente científico, para poder ter aquela condição de entrar nesse mundo. Quantas pessoas que não são necessariamente geniais, mas são muito boas, não tiveram essa oportunidade de ser reconhecidas porque elas têm que trabalhar, porque elas têm que cuidar da família. Então, é muito embaixo, né, o buraco. Muito. Eu acho que para a gente ver, para a gente mudar alguma coisa, a gente precisa de uma política ampla que permita que as pessoas tenham dignidade e aí depois elas vão ser cientistas, né? A gente não consegue tapar assim o buraco depois que ele já aconteceu. Então, Eu acho. pesa muito. Eu acho, no meu caso, como eu acabei, né, eu estava dando aula na UFRJ, eu estava dando aula para o curso noturno de farmácia e estava orientando alunos também, e eu peguei esse momento para dar aula no momento em que a gente teve a implementação, né, quando estava implementada a política de cotas. Eu acho que foi tão enriquecedor para a gente aprender a olhar para a realidade, pelo menos que não era minha, porque eu fui privilegiada, eu tinha essa rede de apoio que você está falando em casa. E eu me vi em momentos, eu tive uma aluna no laboratório que ela era aluna de farmácia, ela foi fazer estágio comigo, e um dia ela chegou arrasada, chorando, porque a irmã dela mais nova, depois, né, um ano ou dois depois ela ter ingressado na farmácia, essa minha aluna, a irmã dela também passou, e ambas eram de outra cidade, o pai era vigia noturno, a mãe era doméstica, e a menina não tinha conseguido a bolsa de apoio, que era uma coisa mínima da universidade, para tentar manter essas pessoas na universidade, porque elas estão vindo de outras cidades, de famílias pobres, a menina chorando, porque imagina, você passar no vestibular, no Enem, né, para uma universidade pública, mas não ter como se manter lá. O que você faz? É inacreditável. E aí foi eu travei uma batalha, que é uma coisa assim, uma batalha pessoal, vamos tentar, a gente conseguiu, mas quantas outras a gente que passam, que você não consegue ajudar, que você não toma conhecimento? Porque a primeira coisa, quando a gente fala de bolsa de pesquisa, esse pessoal entra, as pessoas que movem a ciência no Brasil são os estudantes, são os pós-docs. Então, a sociedade tem que parar com essa coisa. Quando você chama de bolsa, parece que estão te pagando para você estudar e que você está sendo ali o privilegiado, que você está reclamando, seja lá quanto for que você recebe, para estudar. E são essas pessoas que são a força motriz da pesquisa no Brasil e acho que em todo mundo. E essas pessoas têm que ter o mínimo de condição de se dedicar àquilo integralmente, como você falou, primeiro dignidade, para você conseguir focar naquilo e estar ali. E aí sim você consegue se estabelecer, você consegue competir de igual para igual. Senão não tem como. Né? Quero acrescentar aqui um comentário da Mariana Souza, que disse, lembrando também das mulheres trans e deficientes, querem ser cientistas, mas não conseguem chegar lá. Só para complementar o que a gente estava falando. Então, tem toda uma questão de aceitação e de acessibilidade. Às vezes parece que, né, não existe e o congresso, por exemplo, é realizado de uma determinada forma e umas pessoas são claramente excluídas, né? Importante o comentário da Mariana. Obrigada, Mariana. A gente já está mais ou menos se aproximando. Eu me lembrei agora que eu queria dizer no momento da ginástica olímpica da Luísa, que era o seguinte, o trabalho, então, do Mulheres na Ciência está muito, muito coerente com o trabalho da rede de pesquisadores e desse ciclo, que a ideia é realmente olhar
para as pessoas, né? Para a pessoa cientista. E se a gente pensar, tem muito mais espaço para falar de pesquisa do que para falar da pessoa. E eu ainda acho pior que tem muito espaço para falar de resultado, para dar a coisa pronta, mas o processo é esquecido, né? Os meios, né? Eu gosto muito mais dos meios do que dos fins. Eu acho que se a gente pensar simplesmente em valorizar os meios, tem 1 milhão de coisas que passam a acontecer. Uma delas é relatar que você teve uma pausa na carreira, uma dificuldade, ou que você foi mãe e você complicou ali o currículo, complicou porque é a forma que é medida ali a sua produção, né? Não é porque... A minha produtividade caiu a peça. Mas porque Mas assim... a forma de medir a produtividade... Olha meus outros produtos, que maravilha. Né? Você vê que os meios, né? Os meios têm coisas maravilhosas para a gente discutir, por exemplo, se a gente está ali como pesquisador, se a gente está orientando, a gente está influenciando na trajetória de um outro ser humano, eu acho de um valor assim, inestimável. Um valor e uma responsabilidade enorme, né? Uma responsabilidade enorme. Puxa, como o orientador tem uma responsabilidade enorme e fica marcado aquilo. Eu fico voltando, contando coisas do doutorado e me lembro de coisas dos laboratórios que eu passei. Momentos assim determinantes. Teve um momento com a Patrícia que foi muito bonito, que eu fui... A Patrícia estava sempre muito aberta para receber a gente com as dúvidas 1000 que a gente tinha no projeto. E a gente corria lá, era no subsolo do subsolo do subsolo. A gente corria lá, não achava a Patrícia, estava a Patrícia lá de jaleco, com a mão na massa do lado do aluno, mostrando cada passo daquela técnica com uma energia maravilhosa, que eu via a coisa acontecendo, a formação daquele aluno, pela forma que ela se posicionava. Ficou muito marcado para mim. E aí eu tenho essas marcas, assim, e vocês têm. E eu acho, uma coisa que eu acho maravilhosa são esses orientadores, né, que contam histórias, e a gente esquece o conteúdo da aula da faculdade, mas a gente lembra das histórias. Então, acho que contar histórias é uma forma maravilhosa de transmitir as nossas mensagens. A gente acho que vai encerrar, mas Poxa. bom essa conversa. E ela gerou ali uma série de comentários do tipo que também passei por isso numa entrevista, quando falei que tinha filhos e quando estava grávida e tudo. E a gente fica feliz por esse pesquisador que te levou com uns 9 meses, né? José Marcos. Na verdade, agora eu estou nesse laboratório no NIH, mas o Zé me convidou em breve, eu estou indo para o laboratório dele de volta, ele me convidou para voltar com o staff dele. Acho que é um momento também de contar. Acho que a gente tem que contar as coisas boas também, pessoas que dão oportunidades boas, né? Que bom. Legal. Eu acho que agora com esse nosso mundo um pouco virtual, que ele também não pode extrapolar todos os limites, né? Mas esse mundo virtual vai possibilitar as pontes acontecerem de forma mais natural, né? A Alessandra Granato, por exemplo, deu uma aula, ela estava talvez no Canadá, acho que no Canadá, e deu a aula na inflamação, Instituto de Pós-Graduação em Inflamação lá na UFRJ, e foi um sucesso, os alunos adoraram. Então, esses pequenos contatos já podem ter um impacto enorme, sem dúvida nenhuma. Eu deixei aqui para todo mundo o site da rede de pesquisadores, porque vocês podem sempre se comunicar com a rede, se quiserem entrar em contato mais próximo com os palestrantes, todos dos webinários. E agradeço muito a presença da Laura, a presença da Patrícia. Eu acho que funcionou bem esse trio aqui que a gente formou, né? É um momento interessante de escolher, bom, então esse webinário, será que vai funcionar? Funcionou maravilhosamente, como eu imaginava. E agradeço muito também a Juliana Guiar, da rede, toda a equipe que faz lá a mecânica acontecer para possibilitar os webinários, e já convido
vocês todos, agradeço aos participantes todos e convido vocês todos para voltarem para o webinário número 4. Aí vocês podem fazer uma última consideração, se vocês quiserem. Ok, primeiro, Laura. Considerações? Eu não tenho considerações. Bom, eu tenho só... Às vezes eu sou chamada de radical, né? Por onde eu passo. Engraçado, eu também. Mas eu acho importante a gente sempre, nós que somos radicais, a gente deixar claro o nosso posicionamento. E eu já vi muito cientista falando que universidade, academia não é um lugar de política. E eu acho isso uma bobagem, porque eu acho que a política está em tudo que a gente faz, inclusive ciência. Então, estou aí disponível para iniciativas políticas de qualquer coisa que envolva mudar um pouco da realidade para melhor. Podem contar comigo. E é isso, minha caixa de mensagens também está aberta. Quem quiser entrar em contato com o nosso site é mulheresnaciencia.com.br. A gente tem um formulário de contato lá. E também a gente está em todas as redes sociais. Só ir atrás, no Facebook principalmente. Ver o podcast também está aí surgindo. Bom, no meu caso, a primeira coisa que fazer ciência é uma coisa que você escolhe mais com o coração do que qualquer coisa, então tem que ser uma coisa prazerosa. Então, que as pessoas busquem, né, os desafios, sair da zona de conforto, o que dá prazer a vocês, porque dinheiro não vai dar muito, então façam o que dá prazer e nunca aceitem, não, mas porque você é mulher, porque você tem filhos. Se esse lugar está com essa atitude, não é o lugar para você ficar. Eu acho que, e principalmente as mulheres se apoiarem, é claro que é ótimo ter apoio também, né, dos homens, enfim, mas as mulheres sempre se apoiarem. Eu acho que, enfim, eu acho que é muito bom, assim, a gente ter a capacidade, né, de poder, enfim, discutir ciência, mas também vida, porque a gente não é robô, né? E a outra coisa, eu vi que o Lucas escreveu uma coisa rapidinho em relação a mudar de área. A gente, é o que a Clarice falou, a gente como cientista, a gente é muito bem treinado e o que importa é ser capaz de pensar criticamente. Isso você já tem, não importa o que você decide fazer depois, para qual área você quer ir. A gente é bem treinado para pensar e é para isso que a gente está aqui, né? Porque deve para estar sempre pensando e estar sempre agitado. Eu botei aí, não sei se podia ou não, mas eu botei meu e-mail no chat para vocês, quem quiser escrever, que eu vi que tem um monte de pergunta que veio. É sempre um prazer falar de ciência, de vida, de experiência. Muito obrigada pelo convite. Laura, foi um prazer te conhecer, a gente vai entrar muito em contato também. Obrigada pelo convite. Com certeza vamos ter a Patrícia, se ela quiser. Sim. Nosso site em breve, eu acho. Sim. Que bom. Bom, até a próxima, então. Até. Beijão. Beijo.